Nós estamos numa série de mensagens à noite, cujo título se chama O Caminho para a Maturidade Cristã. E o tema que nós vamos meditar nessa noite durante alguns minutos se chama Saindo da Apatia Espiritual. Saindo da Apatia Espiritual. E o texto que vai nortear a nossa mensagem nessa noite se encontra no livro do Apocalipse. O temido livro do Apocalipse, né? Para muitos, né? Apocalipse, capítulo 3, onde do verso 14 ao verso de número 22. Geralmente a imagem que a gente faz do Apocalipse parece de filme de terror, né? Dragões, aquelas imagens terríveis. Mas a mensagem do Apocalipse é um sermão, uma mensagem de esperança, de fé, de graça do nosso Deus para as nossas vidas. Apocalipse, capítulo 3, verso 14 ao verso de número 22. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, irmãos, irmãs. Deus, rendemos graças a Ti nesse momento e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entender e aplicar a palavra do Senhor nos nossos corações. Que saímos daqui edificados, confrontados, transformados pelo poder do Evangelho de Jesus. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Saindo da apatia espiritual. Quando alguém está apático, significa que esse alguém, essa pessoa, ela está com falta de energia, falta de vigor. Quando você encontra alguém que está meio apático, meio, sabe, para baixo, assim, você olha, você fala, a pessoa está tão apática, tão assim, né, para baixo. E quando ela está com indiferença em relação a alguém, alguma coisa, você percebe que ela está, sabe, ele diz marcha lenta, está devagar, quase parando, sabe? Você está a 120, a pessoa está a 10, né? Devagarzinho, bem lentamente. Muitas pessoas e muitos cristãos, nesse momento que aqui estamos, de repente pode ser a situação de alguém, estão se tornando apáticos, indiferentes para com o Senhor, para com a sua vida espiritual, para com o seu desenvolvimento cristão, para com os caminhos de Deus, para com a palavra de Deus, para com o seu próximo. E pode ser que alguns indícios que eu vou dar aqui nesse primeiro momento, nessa introdução, possam estar fazendo parte, de repente, da sua vida. E pode estar denotando um sinal de que você esteja vivendo uma apatia espiritual. Alguns indícios que podem ser indicativos, alguns apontamentos de que eu e você podemos viver ou estar passando por uma apatia espiritual. A primeira delas, o egoísmo. O egoísmo é
é uma característica de uma pessoa que pode estar vivendo um momento de apatia ou frieza espiritual. As pessoas que são apáticas, ou estão se tornando apáticas, ou que estão passando por apatia ou frieza espiritual, elas têm uma característica marcadamente do egoísmo. Por quê? O apático, ele vai aos poucos, assim como o egoísta, e é uma característica, ele vai olhar apenas para si, para os seus próprios problemas, para os seus próprios projetos pessoais. Não consegue observar ao seu redor ou observar aquilo que está à sua frente, mas somente aquilo que ele ou ela percebe. Pode ser que o egoísmo, que é uma característica, um indício, um indicativo de que eu e você estejamos vivendo uma apatia espiritual. Quando a gente olha para as Escrituras, nós observamos o povo de Deus em vários momentos, principalmente no Antigo Testamento, quando eles passavam por alguma apatia espiritual, um dos indícios era o egoísmo deles. Eles se esqueciam de Deus, se esqueciam da palavra, se esqueciam dos compromissos, das responsabilidades que eles tinham para com o Senhor e começavam a olhar somente para os seus próprios prazeres, seus próprios deleites, para a sua própria vida. Então, o egoísmo é uma característica, é um indicativo de que eu e você podemos estar passando ou vivenciando uma apatia espiritual. Uma segunda característica, um segundo indício de que estamos vivendo uma apatia espiritual é que não há tempo para Deus na nossa agenda. Ou seja, você começa a olhar só para si, e depois, na sua agenda, na minha agenda, não tem tempo. A gente não consegue marcar uma agenda, uma conversa com Deus. Curioso, né? Nem às vezes no sufoco. Há, às vezes, momentos da nossa vida que a apatia espiritual é tamanha que nos falta força até para orar. Até para buscar a Deus, ler a Bíblia, levantar, fazer as nossas disciplinas espirituais. Tamanha apatia que nós encontramos. É como se estivéssemos numa areia movediça, e quanto mais nós vamos nos mexendo, mais vamos nos afundando naquela letargia espiritual, porque nos falta vigor. Sabe como o nosso corpo, você está cansado? Já passou? Às vezes você está muito cansado ou com muito sono, e você está assim, sonolento, cansado, se chama, acorda para estudar, acorda para a escola, e a pessoa não levanta nenhum, acorda para o trabalho, a pessoa está ali, aquela letargia, lento, devagar. Às vezes isso acontece na nossa vida espiritual. Lento, devagar, sem força, sem vigor, sabe? Sonolento demais. E aí uma característica dessa é que não há tempo para Deus na nossa agenda. Porque o apático espiritual, ele não disponibiliza de sua energia, do seu vigor, para se dedicar a Deus e nem às coisas de Deus. Ele não deseja gastar a sua energia, o seu vigor físico, emocional, as suas forças, a sua energia com o Senhor. O crente apático, ou aquele que está se tornando uma pessoa apática espiritualmente, nunca tem tempo para Deus. Sempre tem um porquê, sempre tem uma questão, sempre tem uma pergunta, um questionamento. Não, sempre tem mais, mas, todavia, porém, contudo, sempre tem alguma coisa. Nunca consegue colocar na sua agenda tempo suficiente para Deus. E as coisas vão acontecendo na sua vida e ele não percebe que ele está passando por uma apatia espiritual. Nunca se envolve com as pessoas, porque está tão voltado, assim como no primeiro indício, ele é egoísta. O apático espiritual, aquele que está vivendo a apatia espiritual, ele está preocupado somente com seus próprios problemas. Ele está muito ocupado consigo mesmo, por isso não tem tempo na agenda com Deus. Marcar uma conversa, uma oração, não tem como. Uma outra característica daqueles que estão vivendo uma apatia espiritual é que a sua vida cristã é superficial. Nunca se aprofundam. Se tornam crentes apáticos, quem vive uma vida superficial, aqueles que passam
por viver uma vida de aparências, porque há uma superficialidade na vida cristã, nunca se aprofundam, se comportam como os fariseus religiosos. Eles leram o livro do profeta Isaías, é muito interessante e profundo para nós, somente a primeira parte, capítulo 1, onde Deus diz com todas as letras. Você lê em casa, capítulo 1 do profeta Isaías, lê todinho. Lê sentado para que você não caia para trás. Também as palavras pesadas que Deus usa diante do seu povo. Ele diz para o povo que ele detestava o culto deles, que o povo estava prestando para ele. Deus falando para o seu próprio povo: o culto que estão prestando para mim, eu detesto. O que vocês fazem, as festas, eu odeio. Tudo que eles estão fazendo para mim, tudo. Por quê? O povo fazia aquilo mecanicamente. Eles se acostumaram a fazer aquilo. E Deus, que nos conhece com o nosso coração, sabe o que passa nas nossas vidas. E uma superficialidade é uma característica de uma vida cristã apática, de que eu e você podemos estar vivendo uma apatia espiritual. Nós cumprimos determinados ritos religiosos por obrigação, ou porque não, se não for, eu tenho que fazer isso, assim como a nação de Israel, lá no tempo do profeta Isaías, estava realizando. Fazia e prestava os cultos, realizava os sacrifícios, sem nenhum tipo de envolvimento, de afetividade, de amor real diante do Senhor. Essa é uma característica também de quem vive uma apatia espiritual. Uma quarta característica e última. Podia colocar outras, mas essas quatro me parecem ser muito significativas. O egoísmo, não termos tempo para Deus, uma vida cristã superficial, a gente vai se acostumando com a mesmice. Sabe aquele feijão com arroz na vida cristã? Feijão com arroz, não, feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz, mas nunca vem uma salada, nunca vem uma carne, nunca vem nada, um mocotó, uma feijoada, uma coisa mais substancial. A gente vai se acostumando com feijãozinho com arroz. E vamos vivendo 10, 20, 30, 40, 50 anos de vida cristã assim, superficialmente. Nunca nos aprofundamos. E uma quarta característica daqueles que estão vivendo, ou um indicativo que pode demonstrar que você estamos numa apatia espiritual, é que a nossa vida devocional, ou as práticas espirituais, são quase nulas. Quais delas? A gente não lê a Bíblia só quando vem à igreja. Quando passa no telão, ou quando a gente lê na hora do sermão. Mas durante a semana, a Bíblia fica lá. É um texto tão pesado, tão assim, engraçado até, no Antigo Testamento, quando na reforma do rei Josias, ele acha a Bíblia da época. Onde ela estava perdida? No templo, dentro da igreja. A Bíblia estava perdida dentro da igreja. O povo procurando, não tinha palavra, porque eles foram entrando nessa apatia espiritual, olhando para si, não tinham um tempo com Deus, uma vida com o Senhor superficial. A prática espiritual deles era nula, eles não oravam, não liam a Bíblia, não jejuavam, nada disso, não serviam a Deus. E esse texto lá do Antigo Testamento é muito curioso. Na reforma espiritual que Deus levanta o rei Josias, eles estão procurando o livro. Onde está o livro? Onde está a Bíblia? Onde está a Bíblia da época? Ok? Não era a Bíblia assim como a gente tem hoje. E acharam dentro do templo, perdida. Dentro do templo. Fazendo o dia de hoje, você dentro da igreja. Ou trazendo mais para perto da gente, porque hoje você tem a facilidade de ler no celular. Cadê a Bíblia, irmão? Nem no celular você é capaz de abrir. Você não achar. Olha só que coisa. Porque essas práticas espirituais vão se tornando, para nós que vamos passando pela apatia espiritual, sem importância, sem valor. Cristo deixa aos poucos de ser o centro das nossas vidas. E passamos a observar somente aquilo que eu e você gostamos. E Cristo vai ficando no segundo plano, no segundo momento.
Então, egoísmo, a gente não tem tempo para Deus na agenda, a nossa vida cristã se torna superficial e as práticas espirituais vão se tornando inexistentes. A gente vai abrindo mão e isso vai gerando no meio do seu coração uma apatia espiritual. Dessa forma, todas as coisas que fazem parte de uma vida cristã saudável acontecem apenas se sobrar tempo. Mas se eu tiver tempo, eu vou à igreja. Se eu tiver tempo, eu oro. Se eu tiver tempo, eu faço isso. Se eu tiver tempo, se eu tiver tempo, se eu tiver tempo, se eu tiver tempo. Mas esse tempo, irmãos, muitas vezes não vem. Porque a apatia vai tomando conta, a frieza espiritual vai tomando conta no meio do seu coração e vamos nos acostumando com uma vida cristã apática. Texto do Apocalipse, morna, não é quente nem frio, morna. E o texto diz que Jesus falando a essa igreja, para nós, nessa noite, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Continuando. A parte espiritual pode ser traduzida como perda da paixão pelo Evangelho. Sabe aquela perda do primeiro amor, quando você um dia se converteu, que você ouviu a mensagem do Evangelho, seu coração se aqueceu, que você tinha paixão de estar na presença de Deus, de ler a Bíblia, de evangelizar, de estar na igreja, servindo, trabalhando. Foi passando o tempo e aquele fervor espiritual foi diminuindo. Foi aquela chama de Deus foi se apagando. Foi se apagando. Começou com muito fervor, mas o primeiro amor foi se esfriando. E você foi se distanciando de Cristo. Infelizmente, qualquer cristão, ninguém está livre disso, de se esfriar espiritualmente, de passar por uma apatia ou frieza espiritual. Porque nós somos um organismo vivo, amém, irmãos? E como qualquer organismo vivo, se ele não for bem cuidado, bem alimentado, bem tratado, ele vai o quê? Adoecer. Vai ficar fraco. Vai perder o fervor. E pode ser isso que está acontecendo na minha e na sua vida. Que estejamos perdendo o fervor espiritual. Mas só iremos recuperar esse fervor e sair da apatia espiritual à luz da palavra de Deus, irmãos. À luz da palavra. Vamos então entender um pouco mais esse texto que nós acabamos de ler, de Apocalipse 3, do 14 ao 22. A igreja para a qual João escreve, uma das 7, a igreja de Laodiceia. As expressões que são utilizadas nesse texto para falar da igreja de Laodiceia são importantíssimas. Aí entra a gente buscar um pouquinho na história e na geografia da cidade. Rapidamente aqui. Que aí vai fazer todo sentido as palavras de Jesus, inspirando João a escrever esse texto. Por quê? A cidade da Laodiceia, o abastecimento de água, presta atenção nisso aqui, vinha de duas cidades próximas de Laodiceia. Uma era chamada Hierápolis e a outra Colossos. Inclusive tem a carta aos Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo. Hierápolis foi uma das cidades que o apóstolo Paulo também andou. Mas vamos prestar atenção nisso aqui com calma. E como que essas águas, naquela época, chegavam na cidade de Laodiceia? Por um sistema de aquedutos. Império Romano, lembrando que as cidades eram províncias de Roma, tá? Eram tubos conectados a uma fonte distante, principalmente tubulação antiga, e Hierápolis era famosa pelas águas quentes. Colossos, pelas águas frias. Qual era a água que chegava na Laodiceia, irmãos? Morna. Por quê? Ela não tinha sistema de aqueduto própria das fontes. As águas que chegavam na cidade de Laodiceia passavam, misturava com a cidade de Colossos e com a cidade de Hierápolis. E a água que chegava lá era água morna. Não dava para beber, não dava para fazer nada. Era água imprópria.
As águas que eram utilizadas naquele contexto, elas tinham que ser ou muito frias ou águas quentes, que tinham somente essas duas cidades. Mas a ilustração, a fala de João, por meio do Senhor Jesus, ao tratar da igreja de Laodiceia, é muito elucidativa aqui, irmãos. Porque não és quente, nem és frio, és morno. Por isso eu estou com vontade de botar para fora vocês. Ele está falando para a igreja, para crente. Importante frisar isso aqui. Estava passando por uma frieza espiritual essa igreja. Heráclides fornecia água de qualidade medicinal para a cidade de Laodiceia. Entretanto, quando as águas chegavam lá na cidade, elas se tornavam mornas. E as águas quentes, quanto as frias de Colossos, eram terapêuticas. Eram águas que serviam como remédio. Se vocês observarem no texto, no verso 18 diz: aconselho-te e de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Essas características que Jesus está utilizando aqui para falar da igreja eram comuns na cidade. Ele usa elementos da cidade de Laodiceia, que eles se orgulhavam, porque o texto diz que é uma igreja muito abastada, ok? E tinham condições, e por eles terem muitas condições, eles achavam que não precisavam mais de Deus. Não, tudo bem com a gente, estamos muito bem. Mas podemos pensar num outro extremo, pessoas também que não têm muitas condições, que ao mesmo tempo desprezam a Deus, porque essa realidade espiritual, ela acontece tanto com quem tem muito, quanto que naqueles que não têm. Frieza espiritual é uma característica de quem é abastado, é uma característica do ser humano. Todos nós podemos enfrentar e passar por um momento de frieza espiritual, irmãos. A fala de Jesus aqui é muito preciosa para nós. Muito preciosa. Note que o Senhor descreve o vida espiritual dessa igreja com 3 adjetivos: morno, quente e frio. O problema da igreja de Laodiceia não era moral. Você não vê, quando você olha, estuda as cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, você não vê nessa igreja de Laodiceia Jesus falando contra os falsos mestres da igreja, que a igreja não tinha um bom ensino. Não. Que eles estavam vivendo uma imoralidade. Não. Diz que eles são frios espiritualmente. Estão passando por uma frieza espiritual, uma mornidão espiritual, uma letargia, uma apatia espiritual. O que faltava a essa igreja, e que pode estar faltando ali na sua vida, é o fervor espiritual, irmãos. É o primeiro amor, é o que estava faltando nessa igreja. Eles se acostumaram com a vida cristã que eles estavam levando. Um dado curioso aqui da cidade de Laodiceia: ela passou por 2 grandes terremotos. O primeiro destruiu a cidade toda. Roma ajuda na reconstrução da cidade de Laodiceia. Ok. Alguns anos, décadas depois, essa mesma cidade de Laodiceia passou por um segundo terremoto. Destruiu tudo. A cidade ficou arrasada. Os cidadãos da cidade de Laodiceia, que eram ricos, abastados, que era uma província da cidade de Roma, entenderam, por eles terem muito dinheiro: a gente não precisa de vocês não, Roma. Nós vamos reconstruir a cidade sem a ajuda de vocês. E assim eles fizeram. Tamanha a quantidade de dinheiro que tinha na cidade para aquelas pessoas que moravam lá. Imagina, a casa toda destruída, uma cidade inteira destruída. Aí vem o governo, que a postura que deve acontecer, prefeitura, né, os órgãos responsáveis, vamos ajudar na reconstrução da cidade. Não, quero não. Nós aqui, moramos aqui no bairro,
temos condições de reconstruirmos as casas, a cidade, tudo sem a ajuda de vocês. E assim eles fizeram. Isso gerou um orgulho neles, a ponto de não precisarem mais de nada, nem de Deus. Olha só que ponto que eu e você somos capazes de chegar, irmãos, na nossa frieza e nossa apatia espiritual. Essa igreja não é uma igreja apática, ela é uma igreja indiferente ao Senhor, que se orgulhava das coisas que tinham, mas não servia a Deus, não o adorava. E isso gera uma apatia espiritual gigantesca, uma mornidão, porque a satisfação desses cristãos, lembrando, é uma carta para a igreja, é uma carta para nós, para mim e para você. Se dava o fato de que sua fonte de satisfação e razão de viver estava fora de Cristo, irmãos. Essa igreja, o prazer dela, a satisfação dela, não era Cristo, era eles mesmos. Eles se bastavam. Por isso faltava esse fervor em seus corações. Vocês estavam vivendo uma apatia espiritual. Por isso Jesus é tão enfático em dizer: conheça as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A apatia espiritual gera no meio do seu coração essa letargia, esse cansaço, muitas vezes uma preguiça, uma desconexão com as coisas de Deus. Nos falta tempo para coisas espirituais, mas temos tempo para satisfazer os nossos desejos. As nossas preocupações estão sempre à frente do Senhor, assim como da igreja de Laodiceia. Devido ao estado lastimável da igreja, Jesus está ao ponto de vomitá-la. Mas preste atenção, irmãos, nesse texto. Ele não diz que vai vomitá-la, mas que está o quê? A prestes de vomitar. Aqui, a gente percebe a bondade de Deus para com essa igreja e para conosco, irmãos. Apesar da apatia, da frieza, da letargia espiritual que eu e você possamos estar vivenciando, o Senhor, o nosso Jesus, é sempre bondoso e misericordioso conosco. Amém, irmãos? E sempre nos chama ao arrependimento. O texto vai terminar: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um chamado ao arrependimento, é um chamado à mudança, é um chamado à confissão de pecados, à rendição do nosso coração diante do Senhor, porque às vezes estamos levando uma vida cristã apática, indiferente, como vivemos uma vida cristã como se Deus não existisse. É possível cristãos viverem assim? Sim, irmãos. É possível. E vamos nos acostumando. Cristãos se acostumam a não ir à igreja. Estão se acostumando. A pandemia mostrou muito disso. Quantos cristãos hoje com dificuldade de retornar à igreja local? Se acostumaram. Descobriram: ah, não posso ficar em casa. Faço tudo agora pela internet, irmão. A gente ora, faz tudo na internet. Chega um tempo que é o pastor online. Precisa mais. Põe lá, grava um áudio, um vídeo lá e todo mundo assiste, todo mundo fica em casa. Estamos vivendo tempos difíceis de ser igreja, irmãos. Essa apatia espiritual está tomando conta dos crentes. Estamos acostumando a viver como se Deus não existisse. Como a igreja de Laodiceia, sem fervor, sem experimentarmos novamente o primeiro amor,
Se você parar para pensar aqui na nossa caminhada cristã, no início, como que você era quando você começou a sua vida cristã? Pensa aí. Quanto fervor, quanta paixão você tinha. Não tinha sol, não tinha chuva, não tinha vento, não tinha ônibus, não tinha nada, irmão. Você queria falar disso para todo mundo. Mas o tempo foi passando, a frieza foi chegando, a gente foi se acostumando a ser crente, foi deixando de se importar com os nossos irmãos, amigos, parentes que não conhecem Jesus. Quantas pessoas eu e você deixamos de evangelizar na nossa família? Eu e você. Quantos amigos nossos que a gente não fala de Jesus, que a gente tem? A gente não aproveita as oportunidades que Deus nos dá para falarmos do amor de Cristo para elas, de testemunharmos de Jesus. A gente conversa de tudo, irmãos. Tudo. Tudo. A gente fala de todas as coisas. São importantes, precisamos falar, interagir com elas em vários assuntos, mas o principal assunto, que é a vida eterna, o destino eterno das pessoas, a gente não fala mais, muitas vezes. E isso pode ser um indício dessa frieza, dessa apatia espiritual que vai tomando conta do nosso coração. Continuando, falando dessa expressão que demonstra de Jesus: estou a prestes de vomitar, não o que ele vai fazer. Paciência, misericórdia de Jesus conosco sempre nos chama ao arrependimento. Antes de, nesse texto dele, vomitar, colocar para fora uma expressão forte, pesada, né, irmãos? A igreja, que indica executar seu juízo, ele espera que após a leitura dessa carta, que é escrita para a igreja, os laodicenses se arrependam de sua indiferença, saiam dessa apatia espiritual, dessa frieza, dessa mornidão espiritual que eles estão vivendo. Um cristão morno deixa de ter vida de oração, é inconstante, não medita na palavra de Deus, não se aprofunda no conhecimento do Senhor, não se envolve com o corpo de Cristo, com o serviço cristão. Tudo isso se torna indiferente. Alguém vai e faz. Esse é um retrato, é um raio-x de um cristão apático, espiritualmente falando. Contudo, caminhando aqui para o final, embora Laodiceia parecesse ter tudo, e esses cristãos da cidade e da igreja em particular de Laodiceia, ela na verdade carecia dos recursos mais elementares, mais básicos para a sua vida espiritual. Que era o quê? Água. A água que via para a cidade não prestava, irmãos. Dá para viver sem água, irmãos? Estavam morrendo. Eles achavam que tinham tudo. Mas o principal, o básico, eles não tinham na cidade. Água. Porque a água que chegava lá não prestava para nada. E Jesus usa essa ilustração poderosa para falar da situação espiritual dos crentes de Laodiceia. Jesus é muito inteligente, né, irmãos? Meu Deus, a palavra de Deus, rapaz, isso aqui é coisa de louco. Jesus usa a deficiência da cidade, que faltava água de qualidade, para mostrar a realidade espiritual deles. Eles eram mornos. Essa água não servia. Em uma cidade rica, de pessoas importantes, mas o básico, que era a água, eles não tinham. A água precisava ser trazida por meio de aquedutos e faltava isso na cidade. A água chegava horrorosa. Já tomou água morna? Sem ser chá, tá, irmão?
Que chato pode gostar do chá. Água morna. Toma água morna. Experimenta um pouquinho só. Ah, vou tomar água morna. Ah, que delícia. Estou cheio de sede, vou tomar água morna. Que água gostosa de beber. É horrível, irmãos. Horrível. Essa era a água que tinha na cidade, que mostrava a situação espiritual daqueles crentes. E que às vezes demonstra a minha e a sua situação espiritual. Morno, insosso, sem sabor, indiferente. Para agradar o coração do Senhor, irmãos, não basta eu e você nos afastarmos do mal. Tem pessoas que vivem vida cristã assim. Eu não faço mal para ninguém, então tem gente que pensa que ser cristão é isso, eu só não vou fazer mal para ninguém. Mas isso qualquer um pode fazer, irmãos. É mais, voltando ao profeta Isaías, no capítulo 1, dê esse texto em casa, na sua casa. O texto vai dizer no capítulo 1, Deus chamando o povo a uma reflexão profunda da situação espiritual que eles viviam, que eles não deviam apenas não praticar o mal, mas aprender a fazer o bem. Que praticar o mal, eu e você não precisa ensinar para fazer o que não presta. Não precisa não. O pecado, naturalmente, eu e você já vamos fazendo o mal. Para fazer o bem, só Jesus, irmão. Só a graça de Deus sobre o nosso coração. E o texto de Isaías, do capítulo 1, Deus chama o povo para que eles aprendessem a fazer o bem. Por quê? Para que eu e você, como cristãos, e saiamos da frieza, da mornidão, da apatia espiritual, não basta tão somente nos afastarmos daquilo que é ruim, daquilo que desagrada a Deus. É preciso também nos aproximarmos do bem. E aqui, nos aproximarmos do Senhor e da sua palavra. Não basta apenas nos afastarmos daquilo que desagrada ao Senhor, mas nos apegarmos a Deus, voltarmos para o Senhor. Essa é a ideia do arrependimento que a Bíblia chama. É a mudança de mente. É mudar o rumo, é mudar o percurso que estamos fazendo. Estamos andando numa direção, o arrependimento. Você vira para o outro lado e volta-se para Deus. Volta-se para o Senhor. O auto-engano, irmãos, é algo terrível. Porque passamos a acreditar numa mentira que chamamos de verdade com a nossa própria mente. Podemos estar vivendo uma apatia espiritual, uma frieza espiritual e achar que está tudo bem conosco. Que estamos bem demais com Deus. Que está tudo certo na nossa vida. Mas podemos estar bebendo água morna, achando que essa água é boa. Laodiceia, essa igreja, se considerava rica, mas era pobre espiritualmente. Tinha muito dinheiro essa igreja, irmãos. Era rica. Esses irmãos dessa cidade reconstruíram a cidade inteira, sem precisar de ajuda do governo. No caso ali, do Império Romano. Não quero de ninguém. Mas, espiritualmente falando, eles eram pobres. O texto vai dizer que eles eram pobres, miseráveis e nus. Não tinham nada. O raio-x diagnóstico do Senhor, para nós, ele é perfeito. O Senhor não nos engana a respeito de quem nós somos de fato. Jesus olhou para essa igreja de Laodiceia e deu o diagnóstico dela. Verdadeiro. Vocês são pobres, vocês estão cegos, apesar de terem um colírio muito importante na cidade, porque esse colírio era fabricado na cidade. Mas Jesus usa aquilo que a cidade tinha de bom e diz: vocês são cegos, apesar de ter colírio.
estão nus, apesar de ter muito dinheiro para comprar roupas caríssimas, porque os melhores tecidos eram fabricados nessa cidade. E ele diz que eles eram nus. Tudo aquilo que a cidade tinha de bom, que eles se orgulhavam, Jesus pega e faz um contraste para mostrar a situação espiritual deles. Eles eram pobres, apesar de serem uma cidade rica. Eles estavam cegos, apesar de fabricarem o melhor colírio do mundo. E estavam nus, apesar de terem dinheiro para comprar as melhores roupas e fabricar os melhores tecidos da época, irmãos. Como anda a minha e a sua vida espiritual, irmãos? Será que estamos nos auto-enganando? Por que o auto-engano é terrível? Laodiceia se considerava rica e era pobre. Sardes se considerava viva e estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus disse que colocou diante dessa igreja uma porta aberta. Olha só como que Jesus dá o diagnóstico certo da igreja, de nós, do seu povo. Ele sabe quem é quem. Ele conhece o nosso coração, sabe. Ele conhece o seu povo. Ele conhece as suas ovelhas. Ouvimos isso pela manhã. E as chama pelo seu nome. Ele conhece cada um de nós. Nós podemos não nos conhecermos e por isso muitas vezes passamos por essa apatia espiritual. Por isso precisamos desesperadamente nos arrependermos, retornarmos para Deus e para a sua palavra. Caminhando. Como que você vê a sua vida espiritual? Você tem feito um diagnóstico perfeito, certo? Ou você tem se enganado? Será que eu e você não estamos vivendo uma apatia espiritual? Uma pergunta que eu e você precisamos responder para nós mesmos e para Deus. Eis que estou à porta e bato, diz o texto, verso 20. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta aí de novo. Sermão da manhã, a porta. Deus é a porta, irmãos. Entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Quem entra pela porta tem comida, irmãos. Tem alimento saudável. Não falta alimento na casa do Senhor. Amém? Eis que estou à porta e bato. A iniciativa é do Senhor. É Ele que está batendo. É Ele que está chamando. É Ele que vai. É Ele que busca a ovelha. É Ele que te buscou. É Ele que te trouxe aqui. É Ele que nos tirou do lamaçal do pecado. É Ele que nos deu nova vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, irmãos. Tudo para a glória dEle. Em Lucas 19:10 vai dizer que Jesus veio buscar aquele que estava e salvar o que estava perdido. Ele veio salvar e buscar aquele que estava perdido. E nessa noite ele está batendo a porta do meu e do seu coração. Ele sempre bate, irmãos, na porta. Sempre nos chama, sempre nos convida ao arrependimento, à mudança de vida, para que saiamos da frieza, da apatia espiritual. Ele me chama ao arrependimento por meio da sua palavra. Por isso que ele termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E ele faz isso, e está fazendo isso nessa noite, por meio da sua palavra. Porque ele é gracioso, ele é bondoso, ele é misericordioso. E deseja que eu e você saiamos da nossa apatia espiritual e vivamos a vida abundante que Ele quer para os seus filhos e filhas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Coloque diante de Deus o que tem dificultado ou servido de pedra de tropeço para o seu crescimento espiritual.
que tem de repente gerado uma frieza, uma apatia espiritual no seu coração, uma indiferença para com as coisas de Deus, para com as coisas do Senhor, que tem feito com que você nos acostumemos com a vida cristã sempre superficial, sempre a mesmice, nunca crescendo, nunca avançando, nunca nos aprofundando. Deus, nos ajude como igreja do Senhor a observarmos o alerta, a exortação que o Senhor dá às igrejas, como o Senhor deu à igreja de Laodiceia. A tua palavra é viva, é atual, é presente para nós hoje. Todos nós podemos passar pela frieza, pela apatia espiritual, pelo cansaço, pela mornidão espiritual. Ó Deus, nós não queremos tomar essa água quente, essa água morna, que não serve para nada, Senhor. Queremos sair dessa condição espiritual, dessa mornidão, dessa apatia, dessa indiferença para com o Senhor, para com as coisas de Deus. Nos fortaleça à luz da Tua palavra. Nos alimente, Deus. Que sejamos verdadeiros com o Senhor. Que abramos os nossos corações, rasguemos nossas vestes e cheguemos diante do Senhor com total humildade, reconhecendo nossa fraqueza, nossa debilidade diante de Ti, clamando por misericórdia, por graça, por perdão. Senhor, socorre-nos, ajuda-nos. Estende a Tua mão, ó Deus. Tira-nos da mornidão espiritual, da apatia, da indiferença. Vivifica-nos, ó Deus, de novo. Nos dá, ó Deus, a visão espiritual das coisas do Senhor. Não nos deixe órfãos, não nos deixe vivermos do nosso jeito, a nosso bel prazer, porque assim nós vamos perecer e não iremos desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Fortaleça o Teu povo que se reúne aqui, que estão nas suas casas, amigos que estão acompanhando a palavra nessa hora. Ó Deus, tira-nos da mornidão. Aviva-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito em nossos corações. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, penetre em cada coração nesta noite, alcance cada vida nesse momento. Ó Deus, que não sejamos com auto-engano, tendo uma percepção errada a respeito de nós mesmos. O Senhor olha para nós corretamente. O Senhor faz diagnóstico perfeito. Nos ajuda a olhar à luz dos Teus olhos, ó Deus. À luz da Tua palavra, que faz diagnóstico perfeito da nossa alma. Que diz onde está a doença, aquilo que está afetando a nossa vida, para que saiamos e sejamos curados, restaurados nessa noite. Ó Deus, só Tu podes fazer isso. Por isso clamamos a Ti. Cura-nos, ó Deus. Cura nossa alma, cura nosso coração, cura nossa mente, para que sejamos, ó Deus, novamente despertados para aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Assim nós oramos no nome santo e bendito de Jesus. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, de nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam e sejam derramadas sobre a comunidade Batista Redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.